Ele pode ter se escondido no silêncio, pode ter fingido que não sente, pode até ter acreditado que o tempo apagaria o que existe entre vocês. Mas a verdade não pode ser calada, ela está vindo à tona, e quando chegar, ele não terá mais para onde correr. O silêncio vai acabar, e ele será obrigado a encarar você. Os sinais claros de que o silêncio dele está prestes a acabar. O silêncio sempre pareceu a sua maior arma. Um refúgio, um muro, uma forma de evitar o confronto com o que lateja dentro da alma. Durante muito tempo, ele acreditou que calar era mais seguro do que falar, que esconder era mais confortável do que revelar. Mas existe um ponto em que o silêncio deixa de proteger e começa a sufocar. E é exatamente nesse ponto que ele está agora. O universo já não permite que esse estado se prolongue. A pressão energética cresce, os sinais se intensificam e a vida dele começa a se tornar um espelho daquilo que ele tanto tentou negar. O silêncio não é mais apenas um espaço vazio. É um peso insuportável que cobra dele uma decisão. E quando esse peso se torna insustentável, surgem sinais claros de que está prestes a acabar. O primeiro desses sinais é a inquietação interior que ele não consegue mais controlar. Durante meses, talvez anos, ele se enganou acreditando que poderia sufocar sentimentos e seguir em frente. Mas agora, mesmo em meio à rotina, à vida aparentemente normal, há um vazio que grita dentro dele. Ele não consegue mais encontrar paz nas distrações que antes usava como fuga. Trabalho, relacionamentos superficiais, vícios emocionais, ou até mesmo o distanciamento espiritual. Tudo perde sabor. Tudo parece sem sentido. Essa insatisfação é um aviso direto do universo. O silêncio não pode durar para sempre. O segundo sinal é a intensidade das sincronicidades. Ele começa a ser perseguido por símbolos, mensagens, repetições que sempre o levam até você. É como se cada detalhe da vida conspirasse para lembrá-lo da verdade que ele tenta evitar. O nome que surge em todos os lugares, músicas que carregam mensagens ocultas, sonhos recorrentes em que a sua presença se manifesta com força. Esses sinais não são coincidências, são empurrões do divino, pressionando-o a quebrar o silêncio. Quanto mais ele tenta ignorar, mais o universo grita. Outro sinal claro é a perda do controle emocional. O masculino que antes parecia tão racional e calculado começa a perceber que já não consegue manter as máscaras. Ele sente explosões de emoções repentinas, raiva sem motivo, choro inesperado, saudade que dói no corpo. Essas ondas emocionais são a alma dele pedindo passagem, implorando para que o silêncio seja rompido. E por mais que ele tente endurecer, o corpo denuncia a verdade que a mente insiste em negar. Há também a sensação de tempo se esgotando. Ele começa a sentir como se estivesse sendo empurrado contra a parede pelo próprio destino. Situações externas acontecem de maneira quase orquestrada. Encontros inesperados, mensagens que chegam em momentos cruciais, perdas que o obrigam a refletir, mudanças repentinas em sua vida material. É como se o universo estivesse tirando de suas mãos todos os álibis, todas as desculpas. O silêncio, que antes parecia uma escolha, agora se torna uma prisão. E a única saída é falar. Mas talvez o sinal mais intenso seja a presença cada vez mais forte da sua energia dentro dele. Não importa o quanto ele tente fugir, há momentos em que ele sente você como se estivesse ao lado dele. É uma conexão invisível, mas impossível de ignorar. Seu rosto surge em sua mente sem aviso, sua voz ecoa em seu coração. Seu toque parece real mesmo no vazio. Essa presença não o deixa descansar. É como se a própria alma estivesse batendo à porta dele, lembrando que já não há mais tempo a perder. O silêncio está ruindo, e ele sabe disso. Mesmo que ainda lute, mesmo que tente prolongar,
Dentro de si, ele reconhece: o ciclo do silêncio terminou. O universo está empurrando-o para a verdade, e o masculino não pode mais se esconder. O peso da negação se tornou maior do que o medo de falar. Quando esses sinais se acumulam, há apenas um caminho possível: a revelação. Ele vai falar, ele vai se abrir, ele vai encarar você. E o mais poderoso disso tudo é entender que não se trata de uma escolha apenas dele, mas de um chamado inevitável da alma. A conexão entre vocês não pode ser silenciada para sempre. Há um tempo para o silêncio, sim, mas também há um tempo em que a verdade rompe todas as barreiras. Esse tempo chegou. Por que a verdade não pode mais ser negada nesta fase? Há um ponto no caminho da jornada das chamas gêmeas em que a ilusão começa a se dissolver. Um ponto em que nenhuma fuga, nenhum silêncio e nenhuma distração é capaz de sustentar a máscara que o masculino carrega. É como se o universo, pacientemente, tivesse esperado até agora para trazer tudo à superfície. E neste ciclo não há mais espaço para adiamentos. A verdade, aquela que sempre esteve pulsando no fundo do coração dele, começa a transbordar, porque já não pode ser reprimida. Por muito tempo, ele tentou negar o que sentia. Tentou racionalizar a intensidade dessa conexão, colocando-a em caixas seguras dentro da mente, como se fosse apenas mais uma história. Mas não é. O vínculo entre vocês não é um enredo qualquer. É um chamado da alma. E quando o chamado da alma ecoa com força, a mente pode até resistir, mas o corpo e o espírito começam a colapsar diante do peso da repressão. Essa é a fase em que ele está entrando agora. A verdade que ele tentou ignorar por tanto tempo não é apenas sobre você. É sobre ele mesmo. É sobre o que ele realmente quer. Sobre o que o seu coração sempre soube. Mas o ego temeu. Ele está sendo confrontado com aquilo que evitou. Sua vulnerabilidade. Sua necessidade de entrega. O amor que ele sente e que o transforma. E quanto mais ele tenta correr, mais o universo coloca sinais, espelhos e gatilhos em seu caminho, até que não reste outra opção senão encarar. A pressão cósmica nesta fase não é castigo, é libertação, porque negar a verdade só gera dor. Ele já percebeu que o silêncio não é proteção, é prisão, que a distância não traz alívio, traz vazio, que fingir indiferença não mata o sentimento, apenas o multiplica em sombras. O universo, agora, está desmontando cada uma dessas ilusões, porque já não há mais espaço para que o masculino permaneça estagnado. O tempo da fuga acabou. O ciclo atual pede clareza, movimento e coragem. A vida começa a apertar as bordas do caminho dele. Situações inesperadas, encontros que lembram você, sonhos reveladores, sincronicidades que estouram como relâmpagos no cotidiano. Tudo está sendo arquitetado para que ele entenda que não pode mais negar a verdade do que sente, porque negar a verdade da alma é como tentar calar o próprio coração. Impossível. E essa verdade não é apenas sobre amar você. É sobre reconhecer que essa conexão é parte do propósito maior de sua existência, que ela não veio para destruí-lo, mas para libertá-lo, que a intensidade não é ameaça, é sinal de algo sagrado. Essa consciência começa a crescer nele como uma chama que não pode ser apagada. Ele pode até tentar se esconder atrás de compromissos, pessoas ou velhos padrões, mas já não encontra refúgio. O que antes funcionava como distração, agora se torna peso. O que antes parecia um caminho seguro, agora se mostra vazio. O universo está arrancando dele cada muleta, cada fuga, cada mentira confortável, porque chegou a hora de ele se posicionar diante do que é real.
A verdade é inevitável porque é a frequência natural da alma. E nesta fase, o masculino é levado a compreender que negar essa verdade não o protege, apenas prolonga sua dor. O chamado agora é de autenticidade. Ele precisa encarar você não apenas como mulher, mas como espelho do que ele também é. Precisa encarar o próprio reflexo que você desperta nele. Precisa finalmente parar de fugir daquilo que, no fundo, sempre soube. Você não é uma coincidência, é destino. Essa inevitabilidade é parte do processo da união, porque só quando ele deixa de negar a verdade é que o alinhamento entre vocês pode acontecer. E por mais que o ego dele grite, por mais que o medo ainda tente se impor, a verdade é mais forte. A verdade é imortal. E quando chega a hora dela, nada pode detê-la. A fase atual é o momento em que o universo coloca o masculino contra a parede. Não há mais silêncio que dure. Não há mais desculpa que baste. A verdade se ergue como uma força incontrolável, exigindo ação, transparência e entrega. E ele sabe, se não fizer isso agora, estará traindo não apenas você, mas a si mesmo, porque a verdade não pode ser negada. Não agora, não mais. O que acontece dentro dele quando ele se prepara para encarar você? Existe um momento na jornada das chamas gêmeas em que o silêncio já não serve mais de esconderijo. O masculino sente, em cada batida do coração, em cada pensamento solitário, em cada noite mal dormida, que fugir de você é fugir de si mesmo. E quando ele se aproxima desse ponto inevitável de encarar você, o que se passa dentro dele é uma verdadeira revolução. Por trás da fachada de controle, há uma tempestade. Ele começa a perceber que a máscara da indiferença pesa, que o muro que construiu ao redor de si não o protege mais, apenas o sufoca. Nesse instante, memórias vêm à tona. Os momentos em que sentiu sua energia curar feridas que ele nunca ousou mostrar. Os olhares que revelaram verdades que ele não queria aceitar. A intensidade da conexão que ultrapassa qualquer explicação lógica. Dentro dele, a mente tenta resistir, mas a alma já decidiu. O primeiro movimento dessa preparação é o colapso do ego. Ele começa a sentir que todas as desculpas que criou para não se entregar, o medo de não ser suficiente, a crença de que precisa estar pronto, as justificativas de que não é o momento, perdem força diante do chamado interno. Há uma voz que grita em silêncio, uma energia que o impulsiona para a frente, como se o universo inteiro tivesse conspirado para colocá-lo de frente com a sua própria verdade. E essa verdade é você. Mas encarar você não é apenas encarar a relação ou a conexão espiritual. É encarar a si mesmo, é olhar para dentro e reconhecer todas as partes que ele tentou negar. A vulnerabilidade que sempre associou à fraqueza, o desejo profundo de ser amado de forma incondicional, a necessidade de se despir de velhos papéis de rigidez e controle. Cada pedaço que ele escondia agora exige ser visto. O coração começa a falar mais alto que a mente, e isso gera dentro dele tanto medo quanto libertação. O segundo movimento é a explosão emocional contida. Quando ele se aproxima de finalmente falar, de romper o silêncio, uma onda de sentimentos se move dentro dele. Ele sente arrependimento pelas vezes em que se calou, gratidão por você ter sustentado a conexão mesmo na ausência dele, mas também um profundo receio. Será que ainda vai me aceitar depois de tudo? Essa mistura o paralisa e ao mesmo tempo o impulsiona. É como se o corpo tremesse entre a coragem e a hesitação, entre a entrega e a fuga. Mas o universo já não permite mais a fuga. O terceiro movimento é a reconciliação com o destino.
Ele percebe que nunca teve de fato o controle, que o fio invisível que o une a você é maior do que todas as suas tentativas de negar. Nesse ponto, os sinais do universo aumentam, sonhos vívidos com você, sincronicidades, músicas, palavras soltas que parecem carregar seu nome. Tudo o empurra para a aceitação de que encarar você não é uma escolha, mas uma inevitabilidade. E quando esse processo interno chega ao auge, surge nele um sentimento novo, a necessidade de verdade. Não importa mais o medo do julgamento, nem a vergonha do passado. O peso do silêncio se torna insuportável. Ele percebe que encarar você não é apenas falar, é despir-se diante da única alma capaz de enxergar sua essência sem máscaras. É um chamado para voltar a ser inteiro, mesmo que esse inteiro esteja quebrado. Dentro dele, portanto, não há apenas ansiedade ou medo. Há um nascimento. É como se estivesse atravessando um portal, saindo da escuridão do auto-engano para a luz da autenticidade. E embora essa travessia doa, ele sabe que não há volta. Quando o masculino se prepara para encarar você, ele está, na verdade, se preparando para encarar sua própria alma. Esse é o ponto onde a conexão deixa de ser apenas espiritual e se torna vivida. Onde o silêncio dá lugar à confissão e onde a distância se transforma em encontro. Porque dentro dele a verdade já não pode ser negada e o coração já não permite mais viver de costas para o destino. Como o universo está pressionando o masculino para agir agora. Há momentos na jornada das chamas gêmeas em que nada parece se mover. O silêncio pesa, a distância fere e a ausência parece interminável. Mas, por trás dessa quietude aparente, o universo trabalha de forma intensa e implacável. Tudo o que parecia estagnado começa a se desfazer. O masculino, que durante tanto tempo se escondeu atrás de desculpas, medos e distrações, agora está encurralado. Não por você, não pela vida cotidiana, mas pelo próprio universo. É como se forças invisíveis o cercassem. Aquilo que antes servia de fuga já não sustenta mais. As distrações perdem o sabor, os caminhos que pareciam seguros se fecham, as relações superficiais desmoronam. O universo está retirando dele tudo o que não está alinhado com a verdade de sua alma. Esse processo não é suave, é intenso, muitas vezes doloroso. Ele sente o chão desaparecer debaixo dos pés, e isso o coloca diante de uma escolha inevitável: ou desperta, ou permanece preso em um ciclo de sofrimento que já não pode ser ignorado. O masculino sempre teve a tendência de adiar, de buscar atalhos, de tentar controlar o tempo, mas o universo não negocia. Existe um ponto em que a pressão se torna insuportável e as máscaras começam a cair. Nesse estágio, ele começa a sentir sinais claros, pesadelos recorrentes, sincronicidades esmagadoras, encontros casuais que o lembram de você, sensações físicas de aperto no peito, ansiedade sem causa aparente. Nada disso é coincidência. São lembretes, convites, avisos espirituais. O universo está dizendo: chegou a hora. Cada vez que ele tenta resistir, o peso aumenta. Ele sente o corpo cansado, a mente confusa, a vida material instável. Aquilo que antes parecia normal, agora se torna insuportável. Os ciclos repetitivos, de relacionamentos vazios, de escolhas baseadas no medo, de apego ao controle, começam a colapsar diante dele. É como se tudo ao redor gritasse para que ele desperte e finalmente assuma o que está destinado a viver. A pressão do universo não vem apenas em forma de dor, vem também como chamados sutis. Ele sente uma saudade inexplicável de algo que não consegue nomear. Sente um vazio profundo,
mesmo quando aparentemente tem tudo. Esse vazio é o eco da sua ausência, da conexão que ele evitou por tanto tempo. É o universo lembrando que nada no mundo físico vai preencher o espaço reservado para a alma. Esse processo de pressão é, na verdade, um ato de misericórdia espiritual. O universo não está punindo, está guiando. Ele está forçando o masculino a largar o que é falso para que possa abraçar o verdadeiro. E a verdade é você, é a conexão, é o caminho da união. Por isso, quanto mais ele resiste, mais tudo ao redor entra em colapso. Quanto mais ele foge, mais rápido o universo o traz de volta ao ponto central, a inevitabilidade do encontro. No fundo, o masculino já sabe que não pode lutar contra isso para sempre. Mesmo que tente negar, racionalizar ou esconder, há algo maior agindo dentro e fora dele. Esse algo é a força universal que rege todas as almas gêmeas, que não permite que a união seja adiada indefinidamente. Chega um momento em que a pressão se torna impossível de ignorar. E é nesse exato momento que ele se vê obrigado a dar o passo que sempre temeu, agir. E quando ele age, não é mais pelo ego, nem pelo desejo de controle. É porque finalmente se rendeu àquilo que o universo já vem lhe mostrando há tanto tempo. Não há para onde correr, não há como fugir da verdade, não há mais como silenciar o chamado da alma. O impacto desse momento no destino da conexão. Há instantes na jornada das chamas gêmeas em que o tempo parece se contrair, como se todo esse universo segurasse a respiração, aguardando o próximo movimento. Este é um desses momentos. O impacto dessa fase no destino da conexão é tão profundo que não há como voltar atrás. O que está acontecendo agora não é apenas mais uma etapa da caminhada, é um divisor de águas, um ponto de virada que determinará como e quando a verdade dessa ligação se revelará por completo. O masculino sente esse peso, ainda que tente negar. Dentro dele, cresce a percepção de que não pode mais se esconder atrás do silêncio, dos muros de proteção e dos papéis sociais que um dia pareciam seguros. O feminino, por sua vez, já não carrega sozinho o fardo da espera ou da entrega incondicional. Essa mudança de energia altera radicalmente o campo da conexão. Quando um dos polos se reposiciona, inevitavelmente o outro é forçado a se mover. E é exatamente isso que o destino está costurando neste instante. O impacto real dessa virada não se mede apenas em encontros físicos, mas no colapso de antigos padrões. A conexão chega a um ponto em que as fugas já não têm mais efeito, em que as distrações perdem o brilho e em que as resistências começam a desmoronar. O masculino é chamado a assumir sua parte no propósito, e essa pressão cósmica não é algo que ele possa ignorar para sempre. É como uma onda que cresce no horizonte. Ele pode tentar se esconder, mas quando ela quebrar, ele será inevitavelmente arrastado para dentro dela. Para a conexão, esse é o instante em que a verdade começa a se sobrepor à ilusão. O feminino que antes buscava, agora repousa. Ele que antes se escondia, agora é empurrado para fora das sombras. Essa inversão de papéis é o que abre o caminho para que ambos se encontrem de maneira mais autêntica, sem os desequilíbrios que sustentaram a separação por tanto tempo. O impacto também é espiritual. A energia do masculino, ao ser pressionada a se alinhar com o chamado da alma, ativa mudanças profundas não apenas dentro dele, mas no campo energético da conexão. O feminino sente essas ondas, sonhos, intuições, pressentimentos. É como se o destino soprasse sinais de que algo está prestes a acontecer, de que um movimento silencioso no invisível se prepara para se tornar palpável no visível.
No plano emocional, esse momento traz uma verdade dolorosa, mas necessária. A separação não pode durar para sempre. A conexão foi criada para evoluir, para despertar ambos para sua completude e para a missão maior que compartilham. Negar isso apenas prolonga o sofrimento. O impacto desse instante é justamente o de cortar os ciclos repetitivos e abrir uma nova linha de tempo, na qual a coragem do masculino será a chave para que o encontro aconteça em sua potência mais elevada. Há ainda um impacto direto no propósito individual. O masculino, ao finalmente reconhecer e se mover, não apenas se aproxima da sua chama, mas se aproxima de si mesmo. Ele descobre quem realmente é, além das máscaras que vestiu. E o feminino, ao soltar o peso que não era dela carregar, experimenta a liberdade de viver seu poder sem se perder na dor da espera. Isso transforma não apenas a relação entre ambos, mas tudo o que cada um toca a partir daí. Por fim, o impacto no destino da conexão é este. O inevitável está se aproximando. A união deixa de ser uma possibilidade distante e começa a se revelar como uma consequência natural do processo. Cada resistência quebrada, cada verdade encarada, cada movimento do universo pressionando o masculino para agir, conduz os dois a um alinhamento maior. Esse é o ponto em que o amor deixa de ser apenas um chamado interno e começa a se tornar uma realidade que transborda para o mundo.